Olá, meus amigos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe, o Espírito Santo vos ilumine na nossa vida, na nossa existência desde já. Agradeço também a vossa presença. Hoje em nossa oração dominical, eu quero trazer aqui a leitura do trecho onde fala dos discípulos de Emaús, de Lucas, é o capítulo 24, do versos 13 ao 35, tá bom? Meus queridos, eu também quero chamar a atenção para você que está passando por dificuldade, seja ela numa doença, por uma dificuldade emocional, falta de fé, depressão, ou até mesmo por uma dificuldade financeira. Por que eu quero chamar a atenção? Porque os discípulos de Emaús, nesse trecho, revela que os discípulos de Emaús estavam passando por uma dificuldade emocional, por uma tristeza muito grande. Por quê? Porque Jesus, o mestre ao qual eles estavam seguindo, Jesus Cristo, tinha acabado de ser crucificado, morto na cruz, e eles tinham acabado de sepultar Jesus Cristo. E aí então no domingo, quando encerrava a festa da Páscoa, eles voltaram à sua cidade, sua cidadezinha natal, Emaús, e ao estarem caminhando até essa cidade, Jesus começa a acompanhar esses dois discípulos, A palavra de Deus não fala aqui o nome deles, e eles estavam caminhando até essa cidade e Jesus começa a acompanhá-los e eles não percebem que é Jesus que está com eles. E aí esse Jesus, esse mestre, esse Senhor que está caminhando com eles, começa a perguntar a eles sobre o que eles estavam falando, conversando, e eles retornam uma pergunta para esse Senhor: tu não sabes de tudo que aconteceu em Jerusalém? Jesus Cristo, nós seguimos e do nada ele foi crucificado e morto, e já foi sepultado, e agora nós estamos voltando para nossas casas, nós seguimos. Assim eles relataram para o mestre, e de repente o mestre começa a falar, a ensinar as Sagradas Escrituras, para esses dois jovens discípulos que estavam caminhando. Começa a ensinar a Sagrada Escritura, falar de tudo o que a Sagrada Escritura falava sobre esse Jesus ao qual eles seguiam. E eles, mesmo assim, Jesus falando da Sagrada Escritura, eles não percebiam, não abria a sua consciência de que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Mas aí quando eles chegam na cidadezinha, já era tarde, a tardinha, eles convidam esse Senhor para que entrasse com eles, ficasse em sua casa, para que pernoitasse ali. E Jesus entra com eles na casa deles. E ao entrarem e ao irem para a mesa, para o jantar, o que eles percebem? Percebem que no partir do pão, eles olham para aquele Jesus, e eles percebem, nossa, é Jesus. E naquele momento onde que eles percebem que é Jesus, Jesus se desfaz, Jesus desaparece naquele instante. Mas veja, meus queridos, que eles andaram com Jesus desde o início da sua caminhada, de Jerusalém até Emaús, e eles não perceberam. Mas no momento onde que Jesus senta com eles à mesa e toma o pão e parte, eles percebem que é Jesus que está com eles. Às vezes, meus queridos, nós não percebemos. Às vezes nós precisamos de um sinal para perceber a presença
real de Jesus Cristo conosco. Às vezes nós precisamos desse momento, né, que é estar junto com os irmãos, né, reunidos na fé, no amor e na alegria, no louvor, e no partir do pão é que nós vamos também perceber a presença do nosso Deus. Mas veja que mesmo eles não percebendo a presença de Jesus, eles estavam tristes, abatidos, porque o Mestre tinha sido crucificado e morto. Mesmo assim, Jesus estava caminhando com eles e Jesus os animou, né, os fortificou nessa caminhada, deixou eles pensando sobre Jesus de outra forma. Aquele conhecimento que eles não conseguiram ao longo da caminhada com Jesus, enquanto Jesus estava presente com eles, aquele conhecimento que eles não tinham, eles adquiriram ali naquele momento em que Jesus lhe explicou as Sagradas Escrituras. Então, meus queridos, tem momentos da nossa vida, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na depressão, Deus está conosco e Deus está falando. O que nós temos que fazer é ficar atentos, abrir o nosso coração, orar. Ore do jeito que você sabe, procure a Bíblia. Eu uso muito a Bíblia, os Salmos, é essa minha oração, a oração do próprio Jesus que Ele nos ensinou. Isso nos abre para percebermos a presença de Deus e nos fortifica, nos alegra e nos torna forte diante da dificuldade. Amém, meus queridos? Então eu convido você a orar comigo a oração de Jesus. Querido Deus, obrigado por vossa presença, Senhor, aqui conosco e também com esse meu irmão e minha irmã que está agora me acompanhando. Assim nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendemos. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males. Amém. Obrigado, meu Deus, por vossa presença caminhando conosco. Obrigado, Senhor, por vossa presença, Senhor, atuando em nosso corpo, em nossa vida, em nossa existência. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Espírito que caminha conosco, o Espírito Santo, a luz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão conosco, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela cura, obrigado pela graça que cada um recebe, meu Deus. Muito obrigado. E que desça sobre nós a bênção do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, obrigado por vossa presença. Amanhã estamos aqui novamente. Fique na paz e fique na presença do nosso Deus.